Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao WP Total. Meu nome é Dante e neste vídeo você vai aprender comigo aqui como construir um formulário no Elementor Pro com o componente nativo de formulário do Elementor Pro e ainda por cima configurar o reCAPTCHA, que é o grande foco dessa aula. Então, sem demora, vamos lá construir esse site. Um overview rapidinho. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, aqui eu tenho um exemplo de um formulário, bem complexo até, e a gente tem o reCAPTCHA V3 que fala, que é essa versão que ele fica flutuando aqui no cantinho da tela. Então a gente vai testar a versão V3 e a versão V2, que seria assim, inclusa dentro da tela. Você já deve ter visto isso com certeza em vários sites. Então o V2 e o V3 são tipos de reCAPTCHA, são versões ali que você pode estar utilizando para deixar mais bonito, mais seguro, mais faz a pessoa entender que tem essa proteção, E a gente vai fazer essas duas configurações, aí, ou um ou outro, para a gente poder ver como é que funciona. Então, a ideia que eu tenho aqui, a gente tem esse site aqui que eu tenho de demonstração, a gente tem esse formuláriozinho aqui, a gente vai construir um do zero, tá? E a gente vai colocar um reCAPTCHA nesse tipo aqui, bem simples, nome, e-mail e mensagem, você poderia ter mais campos com certeza, mas a gente vai fazer bem rapidinho aqui para não ficar uma aula muito longa. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar o nosso Elementor, no caso eu estou aqui no painel Elementor, configurações, vai aparecer a aba de integrações aqui, eu vou clicar nela, e logo você já vai ter no começo aqui, reCAPTCHA e reCAPTCHA V3. O que não tem nome nenhum, número nenhum na frente é o V2, tá ok? Então isso aqui é a versão 2 e isso aqui é a versão 3. Então, como que eu faço para inserir as chaves aqui? Eu vou acessar aqui o nosso amigo Google e vou digitar reCAPTCHA. E vai aparecer o primeiro link aqui, Vou clicar nele, vou clicar aqui em Admin Console, vou clicar nesse maisinho aqui. Detalhes, tem que ter um Gmail, tá? Eu já estou logado, por isso que ele já já apareceu essa tela, senão ele aparecia logicamente para eu logar com a minha conta do Gmail. Como eu já estou logado, eu vou clicar aqui no botãozinho de criar, vou clicar aqui nessa etiqueta aqui, eu vou dar um nome, no caso Tech Solution, que é o nome do site que eu estou usando lá, V2. Vou ticar aqui na opção tipo de reCAPTCHA V2 e vou ticar aqui selo de reCAPTCHA invisível, para que ele fique só com o tiquezinho lá, que eu não sou robô. Aqui, no caso do domínio, eu vou colocar o domínio, no caso tech.dantetesta.com.br, e aqui vou aceitar os termos e vou enviar. Ele vai gerar então a chave para mim do V2. Vou voltar aqui, vou preencher o V2, vou voltar aqui e preencher o segundo campo do V2. Vou aproveitar e eu vou fazer o V3, tá? Vou voltar aqui no reCAPTCHA. Admin Console de novo, para quem perdeu. Tá aqui, vou adicionar de novo e aí eu vou colocar Tech Solution V3 agora. E vou ticar aqui no V3 e vou adicionar de semelhante modo o domínio aqui, tech.dantetesta.com.br. E aí agora vou clicar em enviar. Ele vai gerar outras chaves, eu vou colocar aqui no campo de baixo e assim vai. Pronto, fiz aqui as duas colagens das 4 chaves. Isso aqui é o valor, que é o score de quão seguro aquele usuário parece ser para o Google. Então, dependendo desse valor, se for abaixo de 5, ele considera você como um bot e ele vai te sugerir o challengezinho lá de escolha a faixa do pedestre, escolha os ônibus, aqueles troços todos. E se você tiver acima de 5, ele não sugere nada, deixa você passar direto. Ou seja, ele não vai te dar o reCAPTCHA ali. No caso aqui do formulário que tem a bandeirolinha, a gente consegue ocultar esse detalhe aqui para não ficar, às vezes você acha que fica feio, mostrando. Vai funcionar do mesmo jeito, a gente vai ocultar via CSS como sumir com isso aqui daqui. Mas relaxa, no final da aula a gente vai ver isso. Então, está feita a integração, vou vir aqui embaixo e vou salvar as informações que eu acabei de inserir aqui. Eu vou entrar aqui em páginas, eu já criei aqui uma página chamada contato, eu vou editar ela vou clicar em editar aqui, e vou apertar aqui editar com Elementor. Ele vai carregar aqui o editor do Elementor, a gente vai clicar aqui e criar uma seçãozinha simples, tá? Vai ser um formulário bem simples, vou clicar aqui nos componentes, e vou pegar aqui, Form, do Elementor Pro. Vou arrastar aqui. Então, se você nunca utilizou esse componente, é muito simples. Clicando aqui no lapisinho, a gente tem aqui, então,
na lateral esquerda o conteúdo do formulário, o estilo do formulário e a aba avançada, que vocês já devem conhecer. No conteúdo, como o próprio nome diz, já tem aqui, né, o nome do form, que eu posso colocar aqui, por exemplo, contato. É só um nome para eu identificar. Aí ele já me sugere 3 campos, né? Se eu não tivesse nenhum aqui, eu posso deletar tudo e fazer do zero. Ó. No caso, só deixa eu deletar um, os 2 últimos, tem que ter um pelo menos. Name, né? Já está sugerido aqui um name. Vou colocar nome, né? Que eu estou no Brasil. Nome. Aí aqui se ele é obrigatório ou não, ou seja, isso aqui também é o label, se eu não quiser o label, aí fica só o campo, né? Com o placeholder dentro, ou seja, nome completo, podia colocar aqui. Então aqui nome completo. E aqui coloca assim, escreva seu nome aqui, sabe? Isso aqui é um placeholder. Aí eu tenho o tipo dele, ó. Tem text, e-mail, textiário, URL, uma porrada de coisa. Olha quem está aqui. Recaptcha, tá vendo? Então, eu também consigo criar esse tipo de campo Recaptcha. Então, o que eu vou fazer? Nome completo eu já tenho aqui. Na aba avançado, eu tenho o nome da variável, que eu coloco aqui nome. Coloquei com N maiúsculo porque fica bonitinho na hora que a gente recebe esse e-mail já vai lá com o nome maiúsculo. Não pode ter acentos, cedilha, aqueles caracteres especiais. Então, nem tracinho, nem nada. Só nome e uma palavrinha simples com a letra maiúscula pode. Então, já está aqui o nosso campo e tudo bem. Eu vou clicar em adicionar novo e vou colocar aqui o tipo e-mail, que agora vai ser o meu e-mail, seu melhor e-mail, por exemplo. Se você fosse um formulário de Capital Lead, por exemplo. Ou só simplesmente seu e-mail. Aqui, seu e-mail. É obrigatório? É obrigatório. Aí você viu que tem nesse campo aqui do nome, por exemplo, na aba conteúdo. Eu tenho aqui column width. Eu tenho 20, 25, 33, se eu colocar 50, por exemplo, 50 aqui no nome, pode ver que o nome ficou com metade do tamanho. Se eu vier aqui no e-mail e colocar a mesma coisa, 50%, um campo fica do lado do outro. Ou seja, é assim que eu crio colunas. Ou seja, se eu quiser 3 campos um do lado do outro, eu coloco 33%. E aí todos vão caber um do lado do outro. Tá? Aí se eu tivesse mais um campo, olha lá, ficou mais um campo ali. Então, no caso, eu vou colocar aqui, por exemplo, telefone. Aí eu vou colocar o tipo tel, que já existe aqui, né, no HTML5. Telefone. E aqui, seu telefone. Não esquece de vir aqui na Advanced e trocar o nome maluco que ele gera aqui por telefone, para ficar bonitinho. Semelhante modo aqui no e-mail também não fiz. Vou colocar aqui, ó, e-mail, sem tracinho. Então eu tenho nome, e-mail, telefone e a mensagem, que eu vou colocar um text area, tá? Mensagem. Escreva sua mensagem, por exemplo. Aí, vou colocar tudo obrigatório, tá, pessoal? Tudo que formulário eu coloco obrigatório. Se você não quer obrigatório, basta tirar esse tickzinho aqui do required e pronto. No caso, eu coloquei então 3 colunas e, no caso, a mensagem ficou com 100%, então ela pegou a tela inteira. Aqui embaixo eu tenho também o tamanho desses campos. Olha só, input maior fica com uma caixa maior. Então eu tenho vários tamanhos aqui, você escolhe qual que você achar mais legal. O label, eu posso ocultar todo mundo. Ocultei o label de todo mundo. E eu posso exibir quais são os campos obrigatórios, ou seja, o required mark me permite exibir aqui as marquinhas de campos obrigatórios. Se eu não tivesse deixando obrigatório aqui esse e-mail, se eu tirar, ele some, tá vendo? Então, fechou. A gente já tem os nossos campos. Vou adicionar agora um último campo, que é o nosso famoso Recaptcha. No caso, esse aqui é o V2 e esse aqui de baixo é o V3. Então, quando eu coloco o V2, olha só que interessante, ele já coloca a caixinha aqui para mim. Só aparece aqui bonitinho assim, porque eu já configurei no passo anterior lá da integração. Se eu não fizer isso, não vai aparecer, vai dar um erro. Aí eu tenho também o tamanho, compact ou normal, né? O compact ele fica mais quadradinho. E eu tenho light e dark, ou seja, escuro ou claro, dependendo aí da cor do seu site. Você pode estar configurando essa opção de cor. Aqui no Advanced você também consegue colocar um nome para essa variável, tá? Fica à vontade. E pronto. Aí também tem o input size do botão. Então, como eu estou aqui... aliás, aqui é o do formulário ainda, desculpa. Aqui para baixo eu tenho Submit Button, que é onde eu escrevo o nome do meu botão. Por exemplo, enviar mensagem. Aí o tamanho do botão, posso também pôr medium, ele dá uma alturinha um pouquinho maior. Se pôr extra grande, fica maiorzão. Vou deixar médium aqui.
e pronto. Consigo colocar um ícone, consigo alinhar ao centro, alinhar à esquerda, à direita, ou justificado, aí ele estica o botão inteiro. Ó, posso colocar um botãozinho aqui, ó. Consigo colocar um íconezinho, um espaçamento antes do ícone, antes ou depois, ó. O ícone depois. E isso aí. Prontinho, então aqui o botão está configurado, certo? Aqui eu tenho Actions After Submit. O que faz isso? Eu posso falar para ele, eu quero enviar um e-mail, ou eu quero enviar um segundo e-mail, eu quero redirecionar também. Eu posso fazer vários agrupamentos, ou seja, múltiplas ações quando eu quero enviar esse formulário. Então, muita gente já cadastra o MailChimp, né? Então, ao mesmo tempo que eu mando o e-mail, eu também mando aquele lead para minha lista. Então, eu posso fazer isso. Então, vai ficar para um outro tutorial, mas a gente vai trabalhar só com o e-mail. Quando eu tenho só o e-mail, ele gera uma aba chamada e-mail, tá? Aqui no e-mail eu vou colocar o e-mail que eu vou enviar, para quem que eu vou enviar, o título desse e-mail, ó, nova mensagem from tarará, então no caso aqui eu vou colocar novo e-mail, né, a iTech Solution, que é o nome do site, todos os campos, ou seja, tem um campinho aqui que já vai renderizar todas as respostas aqui para mim, e aqui eu tenho de quem está mandando, o nome de quem está mandando, e responder para quem está respondendo. Então, no caso, como eu tenho o meu e-mail aqui, do Dante aqui, eu gosto de usar uma técnica que é assim, ó, eu pego aqui Form Field e eu pego o nome do campo mesmo aqui, ó, por exemplo, e-mail. Tem um Advanced, tem esse campo aqui, tá vendo? Eu gosto de mandar um e-mail como se a pessoa que estivesse me enviando. Então, eu venho aqui em e-mail e coloco aqui no campo e-mail o campo dinâmico. E aqui no campo nome é o campo nome, igual está lá no campo Form Field aqui, ó, nome. Se você não decorou, eu já tinha decorado, então eu copio ele aqui, ó, Ctrl C, e colo ele nesse campo aqui. Com isso, eu vou receber um e-mail como se a pessoa que estivesse preenchendo esse formulário estivesse me mandando, ou seja, fica mais bacana. Porém, fica um alerta. Alguns servidores não permitem que você faça isso. Pode ser que não funcione o formulário. Então aí eu recomendo que você sete um e-mail, por exemplo, site, o seu domínio. E aí vai funcionar normalmente, ok? Nesse caso eu vou testar assim e a gente vai ver se funciona. Se não funcionar, a gente volta para o jeito padrão. Mas isso aqui é para funcionar na maioria das vezes. Prontinho. Aqui a gente tem alguns metadados que vão ser enviados aí junto com o e-mail. Aqui você escolhe também o tipo, se é HTML ou texto puro, né? E Additional Options, aparece aqui o Custom Messages. Eu posso customizar as mensagens de saída aqui, no caso, depois que a pessoa envia, no caso, obrigado por enviar, por exemplo. E deu um erro aqui, ó. Ops, deu um erro. E campo obrigatório. E o último aqui, epa, deu pau em alguma coisa, por exemplo. Bem engraçado, né? Pronto, definindo aqui essas mensagens, a gente já tem o nosso formulário configurado. Aí basta você vir aqui agora em estilo e fazer alguns ajustes, aumentar a altura, o gap das colunas, o espaçamento do label. Você tem aqui o campo, né, que você pode deixar uma borda mais arredondada, né, fica mais redondinho, por exemplo, eu quero deixar bem redondão, fica bem esquisitão, né? Vou colocar 10 só. E button também, ó, você tem aqui como deixar o border radius também parecido. E se você quer colocar uma borda e tudo mais. A cor do botão você pode mexer, colocar, deixar mais escuro e pronto. Você que manda nessa área aqui de design. Não vou ficar entrando em detalhe, mas tá aí. Até as mensagens também você consegue colocar a mensagem. Se for sucesso, verdinho, se for erro, vermelhinho, se for alerta, vou deixar um azulzinho. Pronto. Atualizei. No caso, estou usando o V2, né? Se eu tivesse colocado... Então, colocando aqui o V3, você vê que já apareceu o reCAPTCHA flutuante aqui, como no exemplo que eu dei anteriormente. A gente salva, atualiza a página, né? E a gente vai acessar agora o nosso site. Então, no caso, eu vou vir aqui, /for contato, e a gente vai acessar o nosso formulário. E a gente tem ele aqui, ó, formulário prontinho, né? Não está aparecendo o reCAPTCHA porque a gente está usando ele flutuante. Se eu voltar lá na edição e mudar para V2, para o normal, né? E atualizar, você vai ver que ele vai aparecer no meio. E eu vier aqui,
ele vai aparecer aqui para mim ticar ele. Ó, pronto, agora já validei o recaptcha, eu posso escrever e enviar com sucesso a mensagem. Se eu vier aqui escrever alguma coisa, ó, teste e enviar, você vai ver que vai aparecer aqui, ó, enviar, obrigado por enviar. Se eu esquecer de preencher alguma coisa, ele não vai deixar. Já tem uma validação do HTML, né? Poderia ter colocado aqui, por exemplo, um e-mail sem arroba. Ele vai chiar aqui, ó, o e-mail precisa de um arroba. Então, se eu colocar um arroba aqui e tentar enviar, olha, reclamou do telefone, ó, não é número, então eu preciso colocar número, né? A mensagem também não foi, então tudo isso, ó, enviar, ele vai dar um chiado aqui por causa do recaptcha, ó, recaptcha precisa também. Então, só posso enviar se eu preencher o recaptcha, tá? No caso do V3, ele não vai aparecer nada para mim enviar, só que se eu for um potencial suspeito, ele vai chamar o challengezinho lá do escolha a imagem e tudo mais. E aí você passou lá no challenge, aí você consegue enviar. Beleza, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar aqui para o nosso V3, né? Opa, aqui no formulário. A gente vai mudar para V3, para vocês verem como que eu faço a ocultação dessa bandeirolinha aqui, caso vocês decidam usar o V3 e não queiram que esse V3 aqui, ó, fique pendurado aqui no site. É muito simples, basta a gente entrar dentro aqui do WordPress, do painel, ó, nessa área aqui, ó, aparência, personalizar. Aí dentro de CSS adicional, eu comentei aqui porque já estava deixando o gancho, olha lá, colocar essa classezinha aqui, ó, que é um ponto grCaptcha, tracinho bad, abre chave, fecha chave e display nome. Publiquei isso aqui, prontinho, pessoal, já vai sumir daqui a nossa bandeirinha. Ela está ali, só que está oculta, ou seja, não vai ver, está tudo lá, tudo certo, uma coisa a menos para o usuário ver. E se ele for um potencial, vai aparecer o challengezinho para ele, fica tranquilo. Então, acho que a gente termina aqui o nosso tutorial sobre como criar um formulário básico, utilizando o formulário aqui do Elementor Pro. Vocês viram que tem um monte de opção lá que vocês podem trabalhar. E implementamos também o reCAPTCHA, usando o reCAPTCHA do Google, né? Espero que vocês tenham entendido. Deixa um joinha aqui nesse vídeo, compartilha com quem você quiser. Então, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo tutorial.